Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso grande projeto, né, do Laboratório do Metaverso. Hoje daremos continuidade ao módulo 1, sendo a apresentação final do módulo 1. Né, teremos aí mais alguns módulos, então continuem acompanhando a programação. E caso vocês não consigam comparecer no momento online, acessem, na verdade, as gravações das aulas, porque sempre no segundo momento a gente vai estar disponibilizando o questionário para vocês responderem e teremos aí a oportunidade também de vocês conquistarem ao final do curso o certificado de embaixadores do metaverso. Então, para dar continuidade, nós vamos convidar o João e a Flávia, que vão, né, continuar aí o conteúdo sobre metaverso. Flávia e João, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui. Então, só para dar uma boa noite para o pessoal aí, para quem assistiu a aula passada, já me conhece um pouco, né? Então, em breve a gente vai iniciar aí segunda aula do primeiro módulo, tá bom? Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu acho que não está indo porque está compartilhando o seu, mas vê agora. Está aparecendo para vocês? Tá? Tá sim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do metaverso. Na aula passada a gente falou sobre as empresas, o que era o metaverso, o que ele não era. E aí, para começar sobre a economia, a gente trouxe esse artigo aqui, meio que para trazer as novidades sobre isso, o que as empresas estão falando sobre. E aí a gente trouxe um artigo que o Citibank, publicou. Eles publicaram esse relatório afirmando que o metaverso ele pode movimentar até 13 trilhões de dólares até o ano de 2030. Para quem não sabe, o Citibank ele é um banco global com mais de 200 anos já de empresa. Ele acompanha fortes tendências nesse mercado financeiro, e aí ele vai definir também como que essas operações financeiras estão acontecendo, o que está em uma tendência para aumentar, o que está uma tendência para cair. E eles são conhecidos também por ter um padrão de qualidade muito alto e uma atitude pioneira na criação desses produtos financeiros. Então eles divulgaram, né, esse relatório mostrando que tem uma forte tendência, uma forte onda acontecendo e se movimentando a aderência dessas novas tecnologias e as tecnologias se modificando para que o metaverso seja inserido nelas. Como a gente citou naquele dia, tem coisas que já são parte do metaverso, que a gente já vivencia, como a Alexa, os nossos smartphones. Então, por causa disso, eles acreditam que os usuários vão aumentar, assim como as tecnologias que a gente já usa vão se adequar para o metaverso. E aí isso vai ter uma grande movimentação financeira dentro disso. Um outro artigo que a gente trouxe também é da revista Gartner, não sei se todo mundo conhece, mas é também uma referência nesse ponto, e eles mostram que o metaverso, ele aconteceria em 3 principais fases: uma fase emergente, que foi em 2022, depois disso eles mostram que teria uma baixa tendência depois de 2022, que é o que está acontecendo agora, mais ou menos. Então muita gente fala assim: "Ai, mas teve um boom, teve uma coisa, uma explosão na tecnologia e isso passou". E isso já era esperado, né, segundo essa revista, esse artigo que eles publicaram, isso já era meio que previsto que acontecesse e que isso vai se modificando até 2030, que foi também quando o outro relatório falou que vai se estabilizar melhor, as tecnologias vão se estabilizar com os usuários. Então ele disse que o metaverso ele vai evoluir nessas 3 fases: emergente, a fase avançada e a fase madura em 2030. E aí, a gente trouxe aqui também as áreas que vão ser impactadas, né, por essas emergências da tecnologia e do metaverso no geral. A primeira área que eu trouxe aqui é a área da saúde. A gente já tem fortes movimentos acontecendo, como a telemedicina, que antes era uma coisa que não existia e agora a gente já pode fazer consultas virtuais. Existem inúmeras maneiras de vários tipos de atendimento, inclusive para psicólogos. E o impacto da saúde, para mim, eu acho que talvez seja um dos mais fortes na saúde e na educação, porque
eu acho que vai transformar muito tanto os atendimentos, quanto a maneira como os médicos aprendem. Eu acho até que o João Paulo vai poder falar melhor, porque ele está na faculdade, né, de medicina, mas, imagina você poder ser atendido e o médico poder te mostrar exatamente você, por exemplo, você está com um tumor, o médico vai poder te mostrar exatamente uma renderização do seu corpo, onde está aquele tumor, o que que ele vai exatamente fazer ali dentro para retirar aquilo. Você vai entender realmente o que que você tem, não você vai no médico, ele vai falar: "Toma tal remédio", e acabou. Assim como para pessoa que está aprendendo, né, sobre o corpo humano, é muito complicado você tem coisa como o João Paulo falou, você tem que imaginar. Ou até outras áreas da saúde, como psicologia mesmo. Eu sou formada em psicologia, eu não trabalho com psicologia, mas é uma área que já existem tecnologias sendo aplicadas, mas é muito pouco. Por exemplo, existe o neurofeedback, que as pessoas conseguem medir a sudorese das mãos, os batimentos cardíacos, tudo isso é possível, é aliado à psicologia, mas ainda é muito fraco. Então, se a gente tiver tudo isso, os vestíveis acompanhados, as outras tecnologias, o psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde vai conseguir direcionar muito melhor o tratamento. Uma outra área que eu falei, né, que vai ser muito impactada, e é uma área que eu gosto muito, inclusive, é a educação. Quando a gente para pensar que a educação ela não se modifica já faz muito tempo, o método de ensino é muito antigo e que já existe agora, inclusive, tanta coisa que dá para ser feita para tornar muito mais interessante o aprendizado, desde a escola para a faculdade, para pós-graduação, enfim, o que for, e isso não está sendo aplicado ainda. E deveria, na minha opinião, pelo menos deveria, porque imagina para uma criança que tem dificuldade de aprender química, você colocar ele para mexer com os elementos ali dentro, sem aquilo ser um risco, sem aquilo ser um gasto, inclusive, para a escola. Ele vai poder mexer ali e se tiver uma explosão, aquilo não vai ser lesivo para ele, não vai machucar, não vai nada. Assim como para outras áreas de estudo. Você colocar para estudar história dentro de um ambiente, eh, enfim, eu colocar a realidade aumentada nos livros, existe uma infinidade de possibilidades que já são possíveis de fazer agora, e isso vai evoluir muito mais para que a educação fique cada vez mais imersiva e a maneira como as coisas são passadas e as pessoas são ensinadas se modifique. Uma outra área impactada também vai ser a de e-commerce. Isso também já está acontecendo agora, se você entrar, por exemplo, no site da Ray-Ban, você consegue experimentar óculos. Você no seu celular, você abre a câmera e tem vários modelos do óculos para você ver exatamente como ele vai ficar no seu rosto. Algumas lojas, inclusive, já fornecem para você experimentar tênis, então você pode apontar a câmera do celular para o seu pé e ver como o tênis fica em você. Ainda o do pé, principalmente, não é tão realista, porque existem algumas barreiras ainda, principalmente dos smartphones, você tem que simular aquilo, né, renderizar em tempo real, o movimento e tudo mais. Mas isso já existe e a tendência é que isso se aumente ainda mais, né, como nesse vídeo aqui. Tudo vai ficar mais simples e uma das coisas que vai ser modificada também é a maneira como a gente compra. Assim como o Pix apareceu, hoje em dia praticamente todo mundo usa Pix e a gente quase não usa nota de dinheiro mais. E Inclusive, isso Flávia, só para complementar, só para dar mais um exemplo, né? Recentemente eu precisei comprar óculos e aí eu gostava muito de uns óculos, né, de uma marca específica. E aí eu pensei, né, pô, vou tentar comprar esse óculos. Só que não tinha loja aqui na minha cidade. E aí eles ofereciam uma plataforma em realidade aumentada para eu experimentar os óculos. Inclusive, eles faziam uma medição, uma parametrização da ferramenta por meio de um cartão de crédito ou de algum pedaço de papel de um tamanho X. E aí eles medem o seu rosto e eles montam a RA já para você experimentar o óculos. Então, assim, eu experimentei vários óculos, fiz a minha escolha e chegou aqui na minha casa perfeito. Então, assim, sim, é uma ferramenta que hoje em dia realmente já está acessível. Né? É algo que já faz parte da nossa vida. sim, exatamente. Eu já vi bastante nesses modelos também para móveis, né, às vezes a pessoa quer saber se o móvel vai ficar legal no escritório dela, e ela consegue colocar o móvel ali, aumentar, diminuir, ver o tamanho certinho que ela quer e fazer a compra depois. Mas tem bastante exemplo. Eh, Aí, como eu estava falando do Pix, por exemplo, hoje a gente usa muito Pix, mas isso tende a mudar para, moedas digitais, como a gente acredita, né, que sejam as criptomoedas, os NFTs, mas podem vir até outras formas de moedas digitais, de pagamentos digitais, que isso vá mudando daqui para frente, mas a tendência é que seja isso e muito menos as coisas físicas, né, como a nota de papel. Opa, acho que eu voltei. Voltei.
Agora, sobre a indústria de eletrônicos, acho que isso aqui eu nem preciso falar muito, porque isso aqui já é muito óbvio, né, como isso está mudando muito rápido. Eu lembro até quando eu era criança, eu lembro que minha mãe tinha um celular e a tela do celular era preto e branco, os números eram preto e branco, não tinha cor. E hoje em dia a gente tem um celular que faz igual como o João falou, faz uma renderização de um objeto 3D em tempo real, enquanto a pessoa movimenta o rosto. E isso há muito pouco tempo atrás parecia impossível, e agora já é possível. E as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido por causa daquelas coisas que eu citei na outra aula das eras, né, era pioneira, era da engenharia, agora a gente já tem muita coisa pronta. Então a tendência é que isso evolua cada vez mais rápido e para mais coisas. Então, a gente não vai ter mais, provavelmente, né, um celular, um computador, uma Alexa, a gente provavelmente vai ter uma coisa só, que é integrada no máximo com outras coisas da sua casa, com as luzes inteligentes, com outros dispositivos, mas que fique tudo dentro de um dispositivo. Você está aqui, está conversando, está dando uma aula, está assistindo uma aula e está com um óculos, por exemplo, ou uma lente, como a gente citou, né. A outra área muito legal também, que é a área de entretenimento, que já tem sido feita muita coisa, já tem alguns outdoor que não sei se vocês já viram, com realidade aumentada, que na verdade é um fake de realidade aumentada. Parece que o tênis da Nike está saindo. Existem vários tipos de entretenimento, inclusive a Apple agora no óculos, na propaganda, eles mostraram uma pessoa assistindo o filme, na tela assim, ela está sentada, ela bota uma tela de realidade aumentada na frente dela, e o filme sai, assim, na sala dela, escorre gelo, acho que é um filme da Disney. Escorre gelo como se estivesse correndo na sala dela. Enfim, tudo isso para tornar muito mais realista e muito mais imersivo todas as experiências para esse sentido. Uma outra área que vai ser muito impactada é a nossa relação com o trabalho. Eu acho que já foi bastante, principalmente na pandemia, que teve um boom, né, de todo mundo ir para o home office, querendo ou não. E aí depois disso, a gente acabou meio que se adaptando. Então muita gente hoje em dia eu trabalho de home office, e muita gente, né. E eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, não só por todas as modificações que vão acontecer, mas porque vão surgir outras formas de trabalho no metaverso. Então outras maneiras que a gente às vezes não consegue pensar agora, mas assim, vão surgir pessoas para criarem avatares, por exemplo, vão surgir diversas coisinhas que a gente não consegue pensar exatamente, porque a gente não sabe exatamente como vai ser, mas as formas de trabalho vão se modificando como já estão sendo. Eh, e em relação aos desafios, né, que essa economia, que essa ideia do metaverso pode trazer e tem trazido, né, que eu acho que são as principais coisas pelas quais ele ainda não se modificou completamente. Eh A principal, eu acredito que seja em relação às regulamentações e às leis, porque é muito difícil você, por exemplo, o Google fez um óculos em que ele tinha uma câmera que poderia tirar foto e gravar, assim, você só falando com óculos. Então como que você vai, legalmente falando, permitir isso? As pessoas vão filmar umas outras sem, né, a gente não vai ter um controle exatamente, aí o óculos foi barrado por causa disso. Aí agora o Facebook conseguiu lançar esse óculos, porque eles colocam um LED que informa quando eles estão gravando, que é similar até ao que eles fazem com os celulares, não sei se é no Japão, eu acho que é no Japão, que é quando eles tiram uma foto, faz um barulho. O celular pode estar no silencioso, mas ele faz um barulho, para avisar as pessoas ao redor que está sendo fotografado. Então essas barreiras, assim, legais vão ser complicadas, estão sendo complicadas, mas que eles estão pensando em métodos para isso ser vencido. Tem a questão da segurança cibernética, de propriedade intelectual, que é muito complicado, porque hoje em dia as pessoas podem ser qualquer pessoa na internet, principalmente com inteligência artificial. Tá cada vez mais estranho e legal ao mesmo tempo. É perigoso, mas é uma tecnologia muito legal ao mesmo tempo, que você pensa: "Eu consigo colocar o rosto de uma outra pessoa falando o que eu quiser". E isso é muito perigoso por pra pela propriedade intelectual das pessoas, então a gente não vai ter muito controle sobre isso, e isso é uma coisa que as pessoas ainda não sabem como fazer, como melhorar. Eh, e existe a barreira da própria evolução da tecnologia, né, a Apple lançou esse super óculos agora, mas ainda é um óculos grande, ainda é um óculos que fica com a bateria pendurada, que ainda tem esses impedimentos que eles estão evoluindo para se tornarem cada vez menores. Eh Aí a gente trouxe os cases de sucesso que o João acho que vai falar um pouquinho sobre. Isso mesmo. Flávia, só me confirma uma coisa, esse slide que você está passando, você baixou o PDF ou ele está diretamente online?
Tá online. Perfeito, né? Que eu fiz umas modificações só para não ter problema. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, né? Falando sobre o metaverso e das aplicações, a gente separou aqui alguns casos que já foram realizados utilizando essas tecnologias e também agora eu vou convidar vocês a pensar um pouco dentro da área de atuação de vocês. Então, assim, eu vou citar alguns casos voltados para a área da saúde, dos mais diversos campos, e aí, mais no finalzinho, a gente vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês refletirem, né? E aí, se a gente, num próximo encontro, já no módulo 2, a gente pode até separar um momento para ter um pouco de discussão, para conversar um pouco sobre quais possibilidades dentro da área de vocês vocês conseguem enxergar o metaverso. Como a gente poderia aplicar esse metaverso em sala de aula, mas fora de aula também. Porque a gente sabe, como foi bem falado aqui, a gente já citou isso algumas vezes, o método de aprendizagem, além de ser muito individual e particular de cada indivíduo, ele já é meio que, como é que eu posso dizer, padronizado dentro da sociedade hoje, né? Então, o modelo de aula tradicional, o professor lá na frente, os alunos sentados, esse modelo ele já é tradicional e já é estabelecido e funciona para uma parte da população, mas não para todos, né? Então, como que a gente pode complementar essa educação, já que a gente já vem de um método tradicional, nem todos os alunos conseguem participar ou conseguem sentir engajados nesse método, como que a gente pode trazer uma nova forma de se relacionar com esse conhecimento que não necessariamente do método tradicional? E aí as tecnologias elas estão aí para isso, né? E esse aprendizado, ele não é só exclusivo no aprendizado escola, né, que a gente está muito habituado, escola, universidade. Mas esse aprendizado, ele também está enraizado, assim, dentro da profissão. Então, nós, profissionais da saúde, né, vocês, audiência, imagino que todos tinham passado por uma formação na área da saúde, na área do manejo animal, por exemplo, passou por laboratórios, passou por experimentos na parte de microbiologia, biologia, na própria química e física. Então, a gente vê como a experimentação ela faz parte do processo de aprendizado. E pensando nisso, eu trouxe aqui um dos primeiros casos. Esse caso ficou bem famoso, acho que vocês já devem ter visto na mídia, passou no Fantástico, ganhou uma boa repercussão, em que foi um dos casos assim midiáticos, pelo menos que eu tenho uma lembrança, que mais chamou a atenção do uso dessa tecnologia. Então, esse caso aqui especificamente foi um caso onde houve a separação de duas crianças siamesas e elas eram unidas, né, pela cabeça. E aí, os cirurgiões, essas crianças, elas passaram por uma série de procedimentos antes do procedimento final, assim, a separação final. E o que é bastante interessante é que uma cirurgia como essa é uma cirurgia extremamente invasiva, obviamente, e que ela requer muita atenção, porque o risco é muito grande. Então, um procedimento como esse, ele não pode ser feito de forma arbitrária jamais, né? Vocês imaginam. Então, esse procedimento, uma cirurgia dessa magnitude, ela requer um planejamento extremamente específico e organizado. E não é qualquer cirurgião que vai fazer, né? Então, esse treinamento, esse aprendizado da melhor técnica, da visualização de todos os vasos, de quais vasos você pode romper ou vasos que você não pode romper, qual a localização dessas estruturas dentro da cabeça da criança. Tudo isso precisa ser pensado para que no momento da cirurgia não ocorra nenhuma surpresa, porque, enfim, os riscos não podem superar os benefícios. Então, pensando nisso, pensando no menor tempo de cirurgia, no melhor prognóstico dessas crianças, no menor tempo de trabalho até de exaustão dos cirurgiões, dessa equipe cirúrgica, que precisou passar muito tempo numa sala de cirurgia, e até mesmo pela saúde, principalmente, né, pela saúde dessas crianças, o planejamento cirúrgico é essencial para que tudo corra bem. Então, nesse caso, né, o metaverso, por meio da tecnologia da realidade virtual, facilitou e proporcionou o treinamento desses profissionais, de toda essa equipe, para a realização desse procedimento de separação dessas irmãs. Então, desde o momento das primeiras imagens, onde você consegue construir, por exemplo, um modelo 3D numa impressora, do formato do crânio dessas duas crianças. Um modelo 3D, por exemplo, impresso em impressoras 3D, dos órgãos que podem ser compartilhados entre elas duas, entre essas duas cabeças que se conectam. E aí, a gente vai para a realidade virtual, no caso, extrapolando os exames de imagem, que são extremamente importantes no caso como esse, tornando essas estruturas que antes eram 2D, né, eram lâminas e chapas,
que a gente via no papel ou na tela do computador, trazendo uma nova dimensão agora para o 3D. Então, nesse 3D, tanto físico, quando você pega no objeto impresso por uma impressora 3D, ou até mesmo num ambiente de realidade virtual, onde você tem ainda mais a possibilidade de interagir internamente a essas estruturas, fazem com que esse procedimento traga todos esses benefícios que eu já falei anteriormente. Então, nesse caso, como eu disse, né, que ficou bastante famoso, a equipe técnica e cirúrgica passou por um treinamento em realidade virtual, inclusive com cirurgiões de diversas regiões do país e de fora do país também. Então, houve toda uma integração. Né? A gente falou no curso, na segunda-feira, que o metaverso é uma plataforma que integra diversas tecnologias. Então, por meio da internet, por exemplo, cirurgiões da região sudeste conseguiam fazer contato com cirurgiões da região norte, nordeste, fora do país, para que eles fizessem um planejamento estratégico desse procedimento. E por meio da realidade virtual, eles conseguiram imergir nessas estruturas para que fosse feito o planejamento do procedimento, de forma a reduzir o tempo e melhorar o prognóstico dessas crianças. Então, assim, esse é um caso emblemático, eu acho que nas próximas décadas a gente ainda vai lembrar dele, porque foi um dos primeiros, um dos pioneiros, a utilizar essa tecnologia como uma forma disruptiva, assim, que realmente trouxe diversos benefícios. E desde a pandemia, a gente vem falando muito sobre o advento do metaverso, como Flávia bem falou, a gente teve um boom desse conceito mesmo em 2022, mas nos próximos anos, embora hoje a gente dê uma mornada assim, nesse conceito, em falar mais disso, a gente tem outras tecnologias que estão ascendendo um pouco, até 2030 a gente vai ouvir falar novamente dela, né? Ela está sempre na boca do povo, ela está sempre na mídia. Porém, ela vai ganhar uma nova roupagem, uma vez que a demanda de saúde de hoje do nosso país, ela é extrema, né? Imagino que vocês, professores, vejam isso na realidade de vocês. Alguns já devem ter atuado no serviço público de saúde, ou até hoje atuam. Então, vocês veem como a tecnologia ela veio de uma forma para ficar. Então, assim, além dos sistemas de informação que a gente já utiliza no SUS, o Conect SUS, o AGHU, que usa no hospital universitário, e diversas outras plataformas, o metaverso ele vai vir para integrar realmente tudo. Então, integrar todo o sistema hospitalar, integrar todo o sistema ali da unidade de saúde, com exames complementares, imagens dos próprios pacientes, que é uma deficiência que a gente enxerga hoje em dia. Então, tudo isso tende a ser utilizado em prol da população, e, obviamente, que vale a pena a gente salientar, como também foi bem falado por Flávia, a questão da proteção desses dados. Né? Essa regulamentação, até a própria LGPD, que hoje também a gente vem ouvindo falar, é uma regulamentação que está sendo... É uma novidade, mas que a gente tem que levar ela com muita seriedade quando a gente está falando aqui desse assunto. Porque são dados, e agora, com essa complexidade envolvida, a gente precisa pensar muito bem que tipo de informação a gente está colocando na nuvem e quem pode ter acesso a essa informação. Porque imagens em 3D do nosso próprio corpo podem estar lá. Então, assim, no momento em que eu sei que eu tenho uma anomalia, por exemplo, uma deficiência, uma formação não saudável de alguma estrutura, isso pode ser muito arriscado, né? Então, a gente tem que usar com cautela, óbvio, a gente vê muito mais benefícios do que malefícios, mas, obviamente, sempre a gente tem que fazer esse contraponto, né? E aí, dando continuidade, pode passar, Flávio? Dando continuidade ao uso da tecnologia, né, dessas tecnologias que compõem o metaverso, a gente traz aqui mais um estudo e mais uma utilização da tecnologia de uma forma fantástica, que trouxe assim, os holofotes para a ciência brasileira, e não só isso, mas também trouxe esperança e reabilitação para muitas pessoas que muitas vezes já não tinham mais, não esperança, mas que elas acreditavam que talvez elas não poderiam mais conseguir caminhar. E é o projeto do Walk Again. Esse projeto ele ficou internacionalmente conhecido, mundialmente conhecido. Eu acho que o ápice foi na Copa do Mundo de 2014, né, que foi realizada no Brasil, onde o primeiro chute da Copa do Mundo foi realizado por meio de uma pessoa com deficiência, onde ele anteriormente não conseguia mais movimentar as pernas, né? E aí ele deu o chute na bola, dando o pontapé do campeonato, né? O primeiro chute da Copa do Mundo de 2014. Então, esse projeto ele foi realizado em parceria com diversos institutos de pesquisa do mundo, mas foi uma pesquisa encabeçada
por ciência brasileira. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto, porque é um dos projetos pioneiros, assim, no sentido de, eu diria, né, de palavras minhas e impressão minha, mas acho importante pontuar, de tecnologia voltada para a saúde que ganhou um apelo mundial. Por quê? Essa tecnologia, ela foi desenvolvida aqui, no Brasil, e ela teve uma repercussão mundial, onde pessoas puderam ver e pensar em novas possibilidades de neuroengenharia. Porque esse trabalho, ele vai levar em conta a utilização de imagética motora, ou seja, de sinais neuronais que vão planejar o movimento, que vão movimentar todo um aparato que a gente chama de exoesqueleto, que é toda essa estrutura que fica que reveste o indivíduo, para essa estrutura conseguir movimentar e fazer com que ele dê um passo, né? Então, sinais neuronais por meio de feedback, extração de dados, que isso também a gente vai falar mais na frente, nos outros módulos, eu estou só dando uma pincelada aqui, foram extraídos de uma forma simples, né? Falando de uma forma bem simplória sobre esse projeto, que merece um módulo só para ele, mas vou resumir. Então, por meio dessa captação de sinais, a gente consegue movimentar uma máquina que vai fazer com que essa pessoa ande novamente. Então, esse projeto, ele reuniu e captou diversas pessoas com deficiência que apresentavam, obviamente, todas dentro de um critério específico, né, em termos de potencial dentro desse estudo, em que elas iriam vestir esse exoesqueleto e, por meio dessa conexão dos sinais neuronais, elas conseguiriam fazer essa movimentação da estrutura. Vale salientar que esse projeto, ele não foi só isso, como eu estou falando. Então, existiam diversas etapas de preparação desses indivíduos para que eles chegassem nesse ápice, que seria conseguir realizar esse movimento. E entre essas estratégias, uma delas foi a utilização da realidade virtual mais uma vez. E por quê? Porque o uso da realidade virtual para fazer uma reabilitação motora. Então, eu pergunto a vocês, né? Pensem aí alguns segundos. Por que será que a gente utilizaria uma tecnologia como a realidade virtual para treinar pessoas que aparentemente não possuíam movimentação dos membros inferiores? A resposta não é simples, né? Mas uma das hipóteses é a seguinte: no momento em que eu coloco um óculos de realidade virtual no meu rosto e eu começo a ter uma autopercepção do meu corpo, ou seja, eu consigo enxergar os meus membros inferiores, o meu tronco, e eu consigo ver a minha perna se mexendo, mesmo que de uma forma, mesmo que em uma animação ali dentro de um jogo de realidade virtual, isso por si só já vai causar já vai restabelecer algumas conexões no meu córtex cerebral. E aí isso é bastante interessante, porque essa fagulha, por assim dizer, ela pode reconectar e realizar outras sinapses, que vai ser bastante importante para o processo de reabilitação. Então, a realidade virtual, que é uma das tecnologias assim mães do metaverso, eu diria, ela é extremamente importante para o sentimento de pertencimento. Para o sentimento de pertencimento, seja do corpo ou seja do espaço. E por isso que essa tecnologia, ela tem todo esse potencial educacional. Por quê? A educação, ela precisa emocionar. Emocionar em que sentido? Ela precisa causar um impacto em mim para que eu consiga aprender uma coisa nova. Então, quem aqui nunca fez uma relação de algum tipo de assunto que você está estudando com uma situação que você está vivenciando no momento? Por exemplo, pessoal da farmácia. Imagino que a gente tem aqui professores da farmácia. Então, você sabe que para tratar um Staphylococcus aureus, por exemplo, você vai utilizar, sei lá, um exemplo aqui, uma penicilina. E aí, você teve uma avó sua que passou por infecção, teve um furúnculo e tal, e tratou com uma medicação X. Isso aconteceu quando você era criança. Até hoje você não esqueceu, porque aquele evento traumático, de certa forma, mexeu com você, você precisou dar a medicação para ela diversas vezes, e você lembra até hoje com detalhes daquele remédio que ela precisou tomar, que era de 8 em 8 horas, você passava na pele assim, assim, assado. Então, pegou em você em um local que você não esquece mais, lhe emocionou de alguma forma. Então, o aprendizado é do mesmo modo. E a reabilitação, da mesma forma. Obviamente que a gente precisa ter sinais motores, né, obviamente, musculares na região, para que a gente consiga reacender alguma chama ali, óbvio, mas
todo esse contexto de emoção do córtex cerebral é extremamente importante nesse processo de reabilitação, e no projeto Walk Again não seria diferente, né? Então, só para finalizar sobre esse projeto, ele chegou ao seu fim, né, com conclusões bastante positivas, em que os voluntários ao projeto, eles obtiveram, de fato, fibrilações na musculatura, se eu não estou enganado, os membros inferiores, fibrilações, óbvio, que não eram suficientes para mantê-los em pé ainda, mas já eram fibrilações, assim, bem importantes nesse contexto de reabilitação motora. E aí, obviamente, eu volto a puxar a sardinha aqui para nós. Acho que nós, como professores e cientistas, acredito eu, também nós temos esse público aqui. É muito importante a gente salientar, e sempre que a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente também é capaz de fazer ciência de qualidade. E esse projeto aqui, esse módulo que a gente está falando sobre metaverso, sobre a possibilidade de metaverso para educação, para saúde, e-commerce e diversas outras áreas, acho que isso é fantástico. Eu sei que hoje a gente já fala muito disso, mas as iniciativas em relação a esse ponto ainda são muito incipientes. Então, assim, óbvio, eu vou puxar a sardinha para a gente e tal, mas vale a pena a gente valorizar isso aqui que a gente está tendo, porque isso é para poucos, assim, são conteúdos que ainda não saíram da caixa, são conteúdos que ainda estão ali na galera das tecnológicas. Eu falo com propriedade porque, como eu falei na primeira aula, eu hoje estou na faculdade de medicina, eu estudo aqui na Federal do Rio Grande do Norte, e eu vejo como os meus próprios professores ainda têm uma certa resistência à tecnologia. A tecnologia dentro de sala de aula, a smartphones, até tablets, que às vezes a gente traz como um método mesmo de estudo, para complementar ali. Alguns professores já não olham com bons olhos. Então, assim, eu acho que é importante a gente conversar sobre essas possibilidades de aprendizado dentro de sala de aula, que fazem essa emoção que o aluno precisa para aprender, certo? E aí, vamos seguir, né? Só para falar de uma coisa que interessante que você falou sobre essa resistência que existe na área da saúde, mas, existe uma resistência muito grande também das pessoas de tecnologia. Porque, por exemplo, eu trabalho com alguns programadores e eles têm resistência com a inteligência artificial, de achar que ela não é tão boa assim, de querer criticar muito, onde eu pelo menos não vejo uma necessidade de criticar. Pode ser uma coisa para complementar, só que as pessoas têm essa visão de que a tecnologia vai tomar os empregos delas e que isso não vai se modificar, e aí começa a criticar muito a inteligência artificial e algumas outras tecnologias dentro da própria área de tecnologia. Então isso acontece em tudo que é jeito. Eu concordo. Eu acho que isso também é um ponto que vale a pena ser discutido. Eu acho que está no próximo módulo, mas se não tiver, eu vou falar agora. É que a gente tem esse medo da substituição dos trabalhos, né? Porque, enfim, é uma coisa histórica. Isso já chegou a acontecer e vai continuar acontecendo. Mas assim como algumas profissões acabam, outras surgem. Então, assim, Perfeito. Da inteligência artificial... Pode falar, Lana. Na verdade, faz parte da própria evolução da humanidade, né? Então, é preciso que a gente encare que é uma realidade que já está acontecendo e que a gente precisa se adaptar da melhor forma, e que bom que nós estamos tendo essa oportunidade, que poucos ainda têm. Exatamente. E a tecnologia, volto a falar, ela vem para complementar, né? Ela vem para complementar o nosso aprendizado e não para substituir. Não é porque eu tenho um iPad, um celular aqui do meu lado que eu não vou saber como fazer um procedimento, sei lá, uma extração dentária, por exemplo, o pessoal da odonto. Porque na hora eu vou abrir ali o up-to-date e vou olhar o passo a passo de como extrair um siso. Não é isso, gente. Não é isso. Eu preciso saber realizar o procedimento. Mas, obviamente, que a tecnologia ela vem como uma forma de complementar. Eu vou ver um vídeo, ou eu vou entrar aqui num aplicativo realidade aumentada, onde ele vai fazer o procedimento e eu vou poder ver novamente. Vou revisar qual é o esquema de tratamento para sífilis. Vou aqui ver como é que é o meio de cultura de um estafilococcus, por exemplo. Enfim, para diversas áreas da saúde. Eu acho que a tecnologia de diversas áreas. Como um complemento. Exato. Eu já vi muitas críticas também de professores, às vezes, de escola, que dizendo que: mas as crianças ficam muito no celular e tudo mais, e aí não querem saber de livro". Mas e se você acrescenta no celular uma coisa que quando ela mexe no livro, os personagens saem do livro, falam, contam a história para ela. Então é justamente sobre essa ideia de você juntar as 2 coisas e não demonizar nenhuma delas. Isso mesmo.
E isso, inclusive eu vi um artigo esses dias sobre aquela ferramenta chamada Kahoot. Eu acho que alguns professores aqui já devem conhecer, que é um quiz online, né? E assim, é uma ferramenta fantástica, porque você gera aquela competição em sala de aula, você agrega ali os grupos, faz com que o pessoal participe. Mesmo que ninguém esteja estudando, prestando atenção na aula, no final você passa o Kahoot, todo mundo vai querer participar, sabendo ou não sabendo, mas gera aquela competição e aquela vontade de participar. E aí, quando você diz, gente, semana que vem vai ter um outro Kahoot e vai ter uma premiação para os 3 primeiros lugares. Aí, meu amigo, todo mundo vai querer participar e todo mundo vai estudar. Então, assim, é uma forma interessante de você gerar essa interação com os alunos e cativar de alguma forma, né? E, assim, é um quiz online, é uma coisa simples. Imagina só o potencial que a realidade virtual, o metaverso, a realidade aumentada, a internet das coisas tem. Sim. Certo? Vamos para mais um exemplo. Pode passar. Pronto, aqui é um vídeo, né, mostrando um pouco dessa constituição desses projetos voltados para a reabilitação. E especificamente esse vídeo é do Walk Again. Então ele mostra um pouco do exoesqueleto, né, o treinamento em realidade virtual. E toda essa simulação da marcha que foi feita usando esse aparato e o momento, né? A entrevista com o professor Miguel Nicoleles, que foi um dos idealizadores desse projeto, né, o idealizador, por assim dizer. Aí a realidade virtual, o treinamento do paciente. Certo. Pode passar. Opa, foi. Pronto. Agora eu vou falar também um pouco, a gente já falou da saúde, né? Falamos da possibilidade de reabilitação motora, a gente também falou da questão do planejamento cirúrgico, e aí eu vou falar de um trabalho que foi realizado por mim, que é voltado para a parte de esportes. Né? A gente pensa muito na educação, na reabilitação, mas o próprio esporte, a medicina do esporte, ela vem se desenvolvendo bastante utilizando essas tecnologias. Então, meu trabalho de mestrado foi pensando nisso, só que ele foi puxado para um lado específico que muitas vezes é esquecido, né? Foi voltado para o esporte das pessoas com deficiência, né? Os esportes paralímpicos. Então, eu desenvolvi na época uma plataforma em realidade virtual que pode estar acessível dentro do metaverso, para atletas da bocha paralímpica. Então, por meio desse simulador, os atletas eles poderiam treinar os seus jogos de forma individual e automatizada. Com isso, eles conseguiam medir aproximadamente o seu desempenho. Então, na bocha, existe toda uma ciência por trás de como você faz os seus lançamentos. Eu não sei se o pessoal aqui, a audiência, conhece, mas o esporte da bocha, ele funciona como se fosse um tiro ao alvo. Então, você lança primeiro uma bola, que é uma bola chamada de jack, que é a bola branca, e ela fica sendo como se fosse o alvo. E aí, em seguida, todo mundo tem que lançar a sua bola o mais próximo possível dessa bola branca. E por aí vai, você vai fazendo diversos lançamentos. Ao final do jogo, né, no mundo real, o árbitro vai fazer as medições para ver qual equipe se aproximou mais do alvo e quantas bolas você tem à frente do seu oponente. Então, o jogo funciona mais ou menos assim. Mas como é que é a ciência por trás desse esporte? Então, os atletas eles precisam manejar os seus lançamentos para que eles consigam posicionar a bola ali o mais próximo possível do alvo. E para que isso aconteça, os atletas eles precisam conhecer como eles fazem esses lançamentos. E aí toda essa ciência, da forma como eles vão fazer o balanço do braço, da forma como eles vão soltar a bola da mão deles, isso é de extrema importância para esses atletas. E, pasmem ou não, muitos desses atletas treinam assim em condições realmente insalubres, né? E principalmente na pandemia a gente viu muito isso, atletas treinando dentro de casa, as Olimpíadas de Tóquio ali estavam batendo na porta e muitos em casa não tinham como treinar. Então essa plataforma ela poderia sim manter os atletas treinando dentro de casa e o melhor de tudo, nessa plataforma que eu desenvolvi, a gente consegue fazer o tracejado do movimento que o atleta faz durante o jogo, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, o técnico consegue ver exatamente se ele tem, por exemplo, alguma movimentação que está atrapalhando o lançamento dele, ou se ele está lançando muito a mão, se a mão dele está movimentando muito, está movimentando para cima, está movimentando para baixo, o braço está indo muito para trás, está indo muito para frente. Então, faz toda uma avaliação dos lançamentos desse atleta
para que no final ele veja, bom, eu acertei essa bola e eu fiz um movimento assim, então eu preciso reproduzir. E aí você meio que tem o gráfico ideal, né? O técnico vai montando o gráfico ideal para cada atleta e ele fica perseguindo aquele gráfico ideal até que ele consiga trabalhar sua musculatura, né? E o seu planejamento motor para que ele execute o movimento da melhor forma possível. Então, assim, é uma plataforma onde você consegue melhorar a sua performance, né? Ter um ganho de desempenho dentro do esporte. E não só isso. Também é uma plataforma recreativa para pessoas com deficiência, que também podem utilizar essa plataforma, ou até mesmo pessoas que não têm deficiência também podem jogar. É uma forma de popularizar o próprio esporte, que também carece de incentivo. Enfim, benefícios diversos. Mas agora vamos extrapolar um pouco, né? Se estamos falando de saúde, de sala de aula, vamos puxar um pouco para o lado da odonto agora, que eu já falei de farmácia, já falei de medicina, já falei de esporte. Então, passa aí, Flávio, por favor. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo. Esse exemplo é da universidade australiana, eu acho que é a Universidade de Queensland, onde eles estão utilizando, no curso de odontologia, um simulador para fazer tratamentos odontológicos. Então, nesse simulador, assim, isso é só uma demonstração. Esse simulador ainda não está pronto, não existe ainda uma evidência científica, mas eu trouxe para ilustrar. Esse simulador, ele conta com um modelo 3D, né, da cavidade oral, e aí os estudantes de odonto dos primeiros anos, antes de chegarem no paciente, eles vão fazer todo um treinamento para analgesia, para fazer a profilaxia, para fazer restaurações de dentes, para até ter quiz de tipo assim, qual é o elemento 21, qual é o elemento 22, qual onde eu faço a inserção, sei lá, anestesia do nervo alveolar inferior, um exemplo. Né? Então, assim, é todo um modelo 3D, onde você não precisa expor pacientes, né, que vão ser os primeiros ali a estarem nas mãos desses estudantes, né, ali em formação, e depois de fazer todo esse procedimento e passar por uma avaliação, eles sim estão aptos para chegar no paciente com mais confiança, já sabendo onde é cada estrutura, diminuindo a ansiedade do próprio aluno, mas também tranquilizando o paciente. E mais uma vez, para não dizer que eu não falei, né, vamos falar da medicina, mais rapidamente. Quando a gente faz um treino, o estudo da semiologia, né, das habilidades médicas, obviamente a gente não consegue aprender sem paciente, gente. Assim como em todas as áreas da saúde, na enfermagem, na psicologia, na fisioterapia, eu não tenho como aprender sem paciente. Então, como é que eu vou expor um estudante em formação, ali, um médico em formação, pela primeira vez a um paciente para fazer uma anamnese, um exame físico, sem gerar traumas? É difícil, porque é uma habilidade que requer muito treino. Então, por meio de simuladores, a gente consegue fazer esse treinamento de anamnese, que é um pouco mais tranquilo, e até mesmo do exame físico, que é a primeira vez ali onde os alunos vão chegar no paciente, vão encostar, vão ter que fazer uma inspeção, vão ter que apertar em algumas regiões, então gera um certo desconforto. Então, todo esse treinamento, ele traz confiança e traz mais conforto, tanto para o aluno, até mesmo para o professor, que às vezes gera ali uma situação de constrangimento em algumas situações. Então, gente, assim, eu finalizo aqui minha fala, né, que foi bem emocionada, porque eu gosto disso, acho que aprender é emocionar, então não tem como ser diferente. Eu espero, pode passar, Flávia, eu espero, né, com o fim dessa nossa parte, que a gente possa fazer um debate no próximo encontro. Né? Eu não sei como é que vai ser aí a questão se vocês vão conseguir assistir, vão estar presentes no próximo encontro, mas se não tiver, numa oportunidade a gente conversa sobre isso. Eu queria que vocês pensassem, né? Eu convido vocês a pensar sobre como o trabalho de vocês, né? Como no trabalho de vocês a gente pode aplicar esse tipo de tecnologia. Né? Eu sei que aqui a gente tem professores da área de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, odontologia. Eu já dei diversos exemplos, né? Educação física. Educação física. Olha aí, já falei de educação, falei aqui de esporte, falei de movimentação, falei de fisioterapia, falei de odonto, Flávio falou de psicologia. Então, assim, é um curso bem rico. Acho que a gente deu bastante possibilidade. Mas eu queria conversar, né? Como, na atuação de vocês, a gente pode trazer esse tipo de tecnologia. Como e quais problemas a gente conseguiria resolver por meio da tecnologia. Por que eu gostaria de fazer esse debate? Porque eu acho que é fundamental que vocês acreditem que essa tecnologia ela realmente pode mudar o trabalho de vocês e a educação dos nossos alunos.
Porque, afinal de contas, se eu vou acreditar que alguém vai fazer por mim, dificilmente eu vou conseguir realmente colocar na prática aquilo. Então, se eu não acredito que essa estratégia é boa, eu não vou usar. Vamos falar com sinceridade. Então, eu acho importante a gente se apropriar disso, para que a gente consiga colocar em sala de aula esses conhecimentos e traga para os nossos alunos essa tecnologia de ponta. Que isso aqui é só a ponta do iceberg. Vem muito mais por aí nos próximos módulos, eu acho que vocês vão gostar bastante. Valorizem isso, porque realmente eu, como aluno, né, da área da saúde, eu iria amar se eu tivesse professores assim que realmente vão atrás e tragam esse tipo de conhecimento para me chamar para a sala de aula, porque eu acho que é fundamental. É fundamental a gente aprender e aprender por esse tipo de estratégia, tá certo? Meninas? Perfeito, João, perfeito. Perfeito sua fala, suas colocações. E fica o convite, né, para os professores refletirem sobre este questionamento. Lembrando que, além deste questionamento, tem o formulário que nós vamos estar enviando por e-mail, né, que é a finalização do primeiro módulo. Então, eles precisam, de fato, assistir, né, tanto a aula 1 e o momento 2 do módulo 1. E aí, nos próximos, né, a gente faz aí essa reflexão e contamos com a participação de todos os professores. Eu vou passar para a Flávia, para ela fazer a fala final, e aí a gente encerra, né, o momento do módulo 1 de hoje. Perfeito. Eu queria só falar mais uma coisinha, só mais uma ideia aqui, que quando o João Paulo estava falando, eu estava querendo falar. Uma coisa que também é muito interessante, que diminuiria muito a ansiedade, igual ele falou, em vários casos, né, medicina, odontologia, seja o que for, é que isso tudo também pode ser gamificado para os alunos. Então, igual o próprio Kahoot, que é um game simples, né, e que instiga mais as pessoas a participarem. Então, quando o estudante está ali treinando, mexer num dente, ou fazer qualquer outra coisa, e aquilo você recebe uma gratificação, pode parecer bobo falando assim, mas são pequenas coisinhas, assim, que instigam o nosso cérebro a gente querer fazer mais. E isso é uma outra coisa que é facilmente aplicada dentro de todos esses ambientes que a gente pode usar na educação, na saúde, enfim. Mas é isso que eu queria pontuar só. Flávia, você falou sobre isso, e aí eu lembrei da questão da recompensa, que como o cérebro ele compreende, né, e da Exato. dopamina que isso gera. Então, por isso que é tão, né, é um momento tão engajador, tão motivador, quando você traz esses elementos para a aprendizagem, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, se ninguém mais tem nada, né, para considerar, nós encerramos o nosso módulo 1 e contamos aí com os professores no módulo 2. Então, obrigada, né, pela participação de todos, e obrigada, João e Flávia, também, por todas essas colocações e pela contribuição nesse processo. Eu que agradeço mais uma vez, agradecendo o convite e a oportunidade. É um prazer estar aqui falando disso. Como vocês viram, eu sou realmente emocionado por aprender. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, até a próxima, pessoal. Aproveitem aí. Sim. E se tiverem qualquer dúvida, dá para eles mandarem lá para a gente, que a gente agora consegue responder também. Isso mesmo. Perfeito. Então até o próximo módulo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente.